Eu queria falar uma última coisa sobre isso. Eu Fica à descobri que vontade. vivemos numa cultura desequilibrada quando eu fui morar na Alemanha. Por quê? Eu estava lá no fatídico dia do 7-1. Tinha acabado de me separar, então foi Tá. uma humilhação 7-1. Me separar de um alemão, né? Então, assim, foi bem difícil estar lá. Nossa! E aí, eu lembro que eu ficava vendo pelas redes os meus amigos brasileiros, quando já estava assim, 5 gols, falando coisas absolutamente descoladas da realidade. Tipo, vai dar tudo certo se Deus quiser. Deus estava com burnout naquele dia. Tá há 500 anos com burnout aqui no Brasil, Cinco a um. né? Verdade. Sou brasileiro, não desisto nunca, foco, força e fé. Gente, mas a gente é estruturalmente desequilibrado. A gente é de uma cultura cronicamente otimista. Então eu acho que seria Cronicamente. mais equilibrado, fica a dica, meus conterrâneos, se a gente experimentasse o outro extremo que eu conheci na Alemanha. Então aqui é, vai dar tudo certo se Deus quiser, exclamações, kkkk, coraçõezinhos. E na Alemanha, você dá uma excelente notícia que você achava até então que era uma excelente notícia. Por exemplo, vou me casar, né, conseguir um trabalho. E a resposta é, você acha que vai dar certo? E se fica numa dissonância cognitiva, assim, não era a reação que eu esperava. Sim. É, e aí depois você entende que isso tem a ver com terroir, com CEP, com molde que transforma uma cultura e cristaliza uma cultura numa visão de mundo. E isso faz com que a gente perca o equilíbrio, acreditar em demasia no molde. Então acho que isso é muito saudável para a Nossa. gente ser uma nação mais equilibrada, para além do 7-1, ser menos peladeiro, acreditar menos no improviso, no imprevisto e em Deus, e pensar no plano B. E se não der certo? O que que a gente vai fazer, Plano B. objetivamente, concretamente? Ser um pouco mais realista, né? Porque a gente. Isso adorei. Mais interessante é que você foi para os dois extremos Foi. para encontrar esse equilíbrio, que eu concordo que a gente não tem não existe o equilíbrio, existem. A gente conversou, a Karina Sato falou isso, eu nunca esqueço. Tem as gavetinhas que você tem das coisas que você tem na É vida, verdade. e você, às vezes, olha, essa gaveta vai ficar fechada, eu não consigo mexer nela agora, eu vou abrir essa, e você vai escolhendo, porque se você abrir tudo de vez, você não vai conseguir resolver. Então você vai equalizando ali, né? O que que você vai resolver naquele momento, o que que você vai dar atenção, e aí o que que é melhor para você viver melhor. Porque o equilíbrio no conceito do que se prega, ele realmente, eu também acredito que ele não existe, mas que você pode encontrar um meio do caminho, né? Uhum. E aí, incrível isso que você falou, acho que vai gerar muita reflexão, porque muitas das pessoas que nos ouvem passa muito por isso, passa pelo desequilíbrio, passa pela vontade. Quando a gente fala que a mulher, principalmente a que a gente fala muito com mulher, só antes de fazer uma pergunta que está aqui guardada para você, Eugênio, a mulher, para encontrar o seu real propósito, ou o ser humano, homens e mulheres, muitas vezes elas precisam dessa coragem. Não tá bom aqui para mim, porque a pessoa tá tão acostumada a arraigar daquele vício, que seja o celular, seja a gente estar 100% conectada, no seu caso foi isso, que você simplesmente vive aquilo e o tempo vai passando, gente, o tempo realmente ele é cruel com a gente, e você um dia eu mudo, você vai deixando daquele jeito, é quando a sua ficha cai de que aquilo não tá bom para você e que você precisa fazer a tal da transformação, uma mudança na sua vida, às vezes não dá mais tempo. Então ouvir isso é muito importante, porque a gente fala muito de sair da inércia, isso que você falou, daí que você trouxe. Para sair da inércia, às vezes é necessário a gente fazer algumas rupturas mesmo, E eu acho que né? o tempo é algo que vai contra, mas também é algo a favor, porque o a favor é para que se prender tanto em tanta coisa que não interessa, se eu posso dar passos em coisas que realmente pode ser um Uhum. propósito transformador Acho que aí Que é na uma Nós, nossa vida. É uma outra narrativa que É, nos uhum. vicia o não tenho tempo, né? Se a é, gente pensar concretamente com frieza, tem sim. Porque eu o também dia acho. tem 24 horas pois para é. todo mundo. É o ativo mais E é o que, democrático que e é o que existe. a gente mais Tempo é fala, não tem escolha, tempo, né? né? Tempo é É escolha. escolha. Eu acho que eu queria Boa essa. pegar um gancho da sua fala, que você falou dar um passo, né? E o dar um passo, não sei se já Uhum, olharam né, toda a ciência que está por trás do passo, mas a gente fica com um pé no chão, só por vez. Se a gente agora, né, ficar de pé e ficar só com um pé no chão e levantar o outro, talvez a gente se desequilibre. Mas o andar, a gente está o tempo inteiro com um pé fora do chão e um sim. pé no chão. Mas é um equilíbrio dinâmico também. Então acho que tem essa ideia, porque acho que a gente às vezes coloca o equilíbrio em um extremo, né? Então eu estou Sim, equilibrado, estou em paz, e coloca a transformação no outro extremo, tá. como se fossem coisas concorrentes e até opostas. Legal. Mas o equilíbrio ele pode ser dinâmico. E daí eu vou pegar outra frase do meu livro, porque o livro veio para isso Por também, favor. Olha, nada por que ele acaso aqui, fala hein, no assim, Flow. ó, não é? O desenvolvimento, transformação, né? A gente Uhum, assumir
mais responsabilidades, não ocorre continuamente. Há períodos de estabilidade e períodos de mudança. Ou seja, se a gente ficar o tempo inteiro bom. mudando, a gente também, daí é problema, tá? Daí eu acho que Sim. tem que endereçar via terapia, provavelmente, porque você tem uma questão de identidade que tá... A identidade, ela é mutável, tá? Mas quando ela muda o Sim. tempo inteiro, a gente sabe que tem algum probleminha ali. Da mesma forma que alguém não muda nunca, essa pessoa não resiste ao teste do tempo, não resiste ao que está acontecendo. Pensa numa criança, essa criança vai mudar. A gente pensa que depois de adulto, né, a gente nunca muda mais. Mas como a Michelle trouxe, a gente vai envelhecendo, os cabelos brancos vão aparecendo, né, a coisa vai ficando um pouquinho diferente. Então o mundo convida a gente sempre para a mudança. Mas só queria deixar isso que, né, pensando num ponto de vista mais conceitual, a gente precisa alternar esses momentos de... Tá. E a gente faz isso, tá? Mais mudança, que talvez seja essa busca, né? Tô no processo de transformação, acabei meu relacionamento, saí daquele grupo, mudei de cidade, que manifesta ou que traz pra gente mais transformações explícitas e aparentes, e tem um período que é mais de estabilidade. Então, essas duas coisas, elas acontecem constantemente. Se a gente está mudando muito o tempo inteiro, piada pronta, né? Se eu estou mudando de cabelo, a cor do meu cabelo muda a cada semana, aí acho que a gente precisa endereçar, né, com terapia, porque é uma questão de identidade Sim, e ela é sim. bem, bem séria. Bem interessante. Muito bom. Fiquei até pensando aqui as últimas vezes que eu fiz luzes, então. Vou falando só, né? Tranquila. Gosto muito de cinema e tem um episódio da Fleabag, que é uma série muito legal, que são duas irmãs, enfim, e ela fala que ela consegue ver se a irmã tá bem pela forma do cabelo dela. Então ela chega um dia com trança. Daí ela fala, acabou com o namorado, né? Dela, acabei. Caso que também a gente vai dando sinais, né? De que a Sim. gente tá mudando, de que a gente tá passando por alguma Verdade. coisa. Posso pegar carona no Isso é real. cabelo para Claro. falar de equilíbrio? Sim. Parece indissociável e tá? Por quê? O cabelo, eu descobri, né, que quando eu comecei a trabalhar no mercado de beleza, Tá. como carioca, sendo nascida e criada na beira-mar, eu achava que ser bela era ter um corpo belo. Eu achava que a identidade da beleza estava ligada a isso. E aí, trabalhando no cabelo, eu descobri que não, que o maior share of pockets das brasileiras e brasileiros está em produtos de cabelo. Então, para pensar, mulheres que nos escutam, né, no seu box. O que tem lá? Quantos shampoos, condicionador, creme de pentear, creme de hidratação? É um investimento alto que a gente não percebe. E eu achava aquilo uma bobagem. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, nossa, por que vocês gastam tanto com isso? Quem assim, ganha um salário mínimo, como é que consegue gastar 200, 300 reais em produto para cabelo? E aí eu fui descobrindo, falando de equilíbrio, de escolha e de tempo, que o cabelo é um ponto nevrálgico, igual com acupuntura, que não põe agulha no corpo todo, põe pontos específicos que Sim. curam o sistema. Então, você estar com o cabelo bem cuidado, lavado, tratado, muda o humor, muda a autoestima e, portanto, pode influenciar de forma virtuosa na sua vida afetiva, numa entrevista de emprego. Então, eu acho que o caminho do equilíbrio, não quero dizer que teve algum cuidado do cabelo, mas fazer a escolha daquele pontinho que vai curar o sistema todo. Pode ser o cabelo, podem ser outras coisas, mas eu acho que não é dizer sim para tudo, né? Dobrar a aposta em ser Mulher Maravilha, Homem Maravilha, mas qual é o ponto que pode me deixar nesse período de hibernação mais tranquilo?